Tem um artigo interessante aqui. Vamos ver o que ele está falando. Então, aqui eu deixei meu último vídeo, né? O radioquímico japonês Satoshi Utsunomiya descobriu que amostras de ar de 15 de março de 2011 em Tóquio continham uma concentração muito alta de micropartículas de césio insolúveis. Ele imediatamente percebeu as implicações das descobertas para a segurança pública, mas o seu estudo foi mantido bem fora da publicação por anos, porque teve um motivo. Fique longe. Aqui conta tudo o que aconteceu. É um artigo bem grande. Eu ia fazer ele inteiro por duas partes, mas eu não vou fazer isso. Ao invés disso, eu vou deixar na descrição. Eu não sei se vocês vão conseguir abrir, se, né? Quem vai conseguir abrir, porque ele está traduzido também, então você tem que colocar no tradutor, mas a gente vai dar uma olhadinha nisso aqui. Nos dias 14 e 15 de março de 2011, 3 dias após o grande terremoto do leste do Japão e seu tsunami atingirem a usina nuclear de Fukushima, explosões em dois dos prédios do reator da usina liberaram enorme quantidade de radioatividade invisível. Essas plumas radioativas foram levadas pelo vento, descendo sobre a área ao redor e entrando no oceano. Eventualmente, a radiação emitida pelas usinas de Fukushima se espalhou por todo o hemisfério norte. Também se espalhou para a capital do Japão, Tóquio. Após as explosões, pesquisadores japoneses correram para coletar e estudar materiais radioativos do solo e do ar para descobrir o que havia acontecido dentro dos reatores, que agora se acredita terem derretido porque seus sistemas de resfriamento falharam. Em 13 de março, o Instituto Metropolitano de Pesquisa em Tecnologia Industrial de Tóquio, agência responsável por medir a qualidade do ar das partículas na região de Tóquio, começou a coletar amostras de ar com mais frequência. Esse esforço fazia parte do programa de monitoramento de emergência do governo metropolitano de Tóquio para a radiação ambiental, que revisava detectar nos círculos emissores de gama em poeira do ar. Vou falar uma palavra que nem eu conheço direito. Os filtros revelaram que por volta das 10 do dia 15 de março de 2011, uma grande nuvem de radioatividade chegou a Tóquio, cerca de 240 quilômetros, 149 milhas ao sul de Fukushima. Todas as amostras coletadas em 14 e 15 de março mostraram picos na radioatividade. Os pesquisadores do Instituto publicaram seus primeiros resultados no periódico da Associação Japonesa de Radioisótopos. Em junho de 2011, Nakagawa, não. Eles estimaram a dose total de exposição aos humanos por substâncias radioativas, incluindo iodo 131, césio 137, encontrados em poeira suspensa no ar. Olha só, hein? Que coisa, hein? Alimentos, ó, no ar, alimentos e água potável do distrito de Setagaya, na antiga cidade de Tóquio. Isso aí, ó, você prestou atenção quando eu comecei a ler ali o artigo? Esses dois cientistas que fizeram esse estudo, o artigo é gigante. Depois que falar um pouquinho deles, eu vou pular umas coisas. Se você quiser ler inteiro, depois você lê.
Eu vou deixar na descrição, esse vídeo está sendo gravado, então eu não vou colocar ele na descrição do vídeo, eu vou colocar ele no comentário, fixar ali no comentário. Quando eu postar o vídeo, eu vou fixar no comentário. E quem estiver vendo esse vídeo pelo Facebook, pega no comentário do YouTube o artigo se você quiser ler, porque eu vou deixar assim, tá? E no fixado, no vídeo, todos os vídeos que eu estou postando agora tem o vídeo, tem o vídeo que está lá na descrição, que eu não vou tirar, que é sobre o jejum, que é muito importante. Se você tem preguiça, você está perdendo tempo. Vai escutar aquele vídeo sobre o jejum, que é muito importante. Qual o benefício do jejum para a sua saúde? Que eles não te falam a verdade, tá? Não tem nada a ver com jejum intermitente, essas coisas não. Jejum de verdade. E tem um outro vídeo também, muito importante, tudo relacionado à sua saúde, tá? Que é sobre cobre, sobre os metais, a importância disso, que não é revelado da forma que deveria para as pessoas. Vai lá, que aqui no canal a gente tem vídeo falando sobre isso com a Graça, com as meninas, sobre o jejum, sobre os metais. Então, cada um sabe da sua vida. Tá ali o vídeo, vai dar uma olhadinha, né? Que assim, você só vai saber se é legal, se é bom, se te interessa, se funciona, se você realmente entender como isso é importante, praticar, né? Em segundo. E terceiro, você vendo o resultado, você passa para frente, para quem você conhece, tal. Você não retém só porque é bom só para você. Você passa para os outros. Porque o que eles estão fazendo com a gente, com o nosso bem-estar, da nossa família, olha, quieto, né? Que não é nem sobre isso esse vídeo aqui. Então, vamos conhecer daqui a pouco quem são esses cientistas, né? Pesquisadores não, cientistas que estavam fazendo, na verdade, uma pesquisa para descobrir o que estava acontecendo, né? Quanto de radiação, quanto que estava ali o perigo da coisa se alastrando, qual que era no momento ali. E por que que eles foram impedidos? Está tudo aí direitinho, né? Hoje já passou tantos anos, né? Hoje já está tudo certo, os caras estão trabalhando e tal, não sei o quê. Mas é aquele negócio. Poderia muita gente estar sabendo o que está acontecendo. Eu cheguei a fazer vídeo com o Edson na época, as meninas aqui no meu canal, a gente falando. Eles estão escondendo muita coisa, por quê? Porque é política. Porque eles, entende? Para eles o negócio é dinheiro. Depois passaram-se nem tantos anos, porque a coisa ainda está num nível que tá louco, né? Há uns 5, 6 anos atrás, eles já estavam avisando que estava tudo bem, que as pessoas não precisavam mais se preocupar. Áreas que foram contaminadas, que já tinha gente plantando, não sei se é verdade, mas já levando, exportando, né? Tem louco para tudo, que vai comprar fruta, legume, verdura, que plantou lá e que diz que está tudo bem e tal, não sei o quê, né? Se eu posso comprar de outro, por que que eu vou comprar justamente dali? Então, não dá para saber se isso realmente é verdade, né? Mas isso foi colocado nas mídias aqui em todo lugar. Para quê? Que é para, provavelmente é para tirar aquela nuvem negra ali, sabe? Cara, esses são os demônios. Da cidade de Tóquio também, né? Citagai e tal. Então, extrapolando a partir de suas medições de 13 de março a 31 de maio, eles calcularam a dose anual cumulativa correspondente de radiação naquela parte de Tóquio como sendo
de 425,1 microsieverts. Microsieverts. Não, sieverts. Não sei o que é isso. O que é menos da metade do limite anual da dose, de dose recomendado ao público pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica. É aquele negócio, ele sempre, né? Assim, isso aqui pode, até tanto pode, tanto de bracinho, perninha, pelinho de bicho pode, e aquelas outras coisas, né? Tantas gotinhas pode, né? E aí vai. Em uma segunda publicação em inglês da conferência, os pesquisadores entenderam seu período de monitoramento para outubro, estenderam. Cara, meu óculos está mal, hein? Estenderam seu período de monitoramento para outubro e estimaram que a dose anual efetiva total devido à inalação para adultos na área metropolitana de Tóquio pelas plumas radioativas de Fukushima foi muito menor, com 25 microsieverts. Sieverts. Ai, sei lá, gente, não estou lendo direito, isso aí é muito cheio de coisa. E olha que o meu óculos eu troquei faz pouco tempo, hein? Deixa eu aproximar mais aqui. Vou abaixar aqui a câmera. Caraca. Mas 2 anos após o acidente, cientistas japoneses descobriram um novo tipo de micropartícula. 2 anos após o acidente, eles descobriram um novo tipo de micropartícula altamente radioativa na zona de exclusão ao redor da usina de Fukushima. As micropartículas que haviam sido ejetadas dos reatores de Fukushima continham concentrações extremamente altas de césio-137, um elemento radioativo que pode causar queimaduras, doenças agudas por radiação e até mesmo morte. Satoshi Utsunomiya, radioquímico ambiental da Universidade de Kyushu, no sudeste do Japão, logo descobriu que essas partículas também estavam presentes em amostras de filtro de ar coletadas em Tóquio após o acidente de Fukushima. A controvérsia em torno de suas tentativas de publicar suas descobertas quase lhe custou a carreira e impediu que seus resultados fossem amplamente conhecidos pelo público japonês antes das Olimpíadas de Verão de 2020, né, em Tóquio. Os cientistas ainda não sabem se essas micropartículas altamente radioativas representam perigo significativo para as pessoas. E Satoshi é um dos poucos cientistas que está focado em tentar descobrir. Agora temos as medições que indicam que as partículas realmente passaram por centros populacionais e estavam sendo depositadas em alguns lugares, me disse Garrett Liu, radioquímico da Universidade de Helsinki. Devemos responder à pergunta. Né? Entre aspas. Devemos responder à pergunta. Sim, nós também achamos. Mas eles respondem. Esse artigo, janeiro de 2025, 13 de janeiro de 2025, onde eles abriram aí, ó, né? Aqui a visão da usina e tal, quando aconteceu, para lá, para lá, né? O horizonte do distrito de Setagaya, de Tóquio, Japão, capturado em fevereiro de 2018, filtros de ar reunidos nesse bairro nas horas e dias após o derretimento dos reatores nucleares de Fukushima em 11 de março de 2011. Revelaram um novo tipo de partícula radioativa presente na capital, a cerca de 150 milhas de distância. Olha, você vê quanto tempo, hein? 11 de março de 2011. Aqui em 2018, eles pegaram umas partículas estranhas ali e tal, né? Radioativas. Caraca. E aqui tem os exemplos da descoberta, tá? Aqui, ó. Eu não vou ler tudo isso aqui, não. Foi em maio de 2012 que é, ele mais um, né? Esse aqui, o Nuke, e o outro lá, radioquímico ambiental na época, na Agência Japonesa de Energia Atômica,
Visitou Yoshiyasu Nakagawa no Instituto Metropolitano de Pesquisa em Tecnologia Industrial de Tóquio, também conhecido como TIRI. Nakagawa foi o primeiro autor de dois estudos sobre a exposição à radiação em Tóquio, e Onuki pediu a Nakagawa se ele poderia obter algumas amostras de ar para análise posterior. Onuki já havia estudado como a queda radioativa de Césio de Fukushima reagia com componentes do solo contaminado. Agora ele queria fazer o mesmo com as amostras de poeira no ar de Tóquio. Nakagawa deu ao Nuke cinco pequenos filtros que haviam sido coletados do distrito de Setagaya, na antiga cidade de Tóquio, em diferentes momentos em 2011, o dia em que a pluma radioativa chegou a Tóquio. O Nuke recebeu as amostras sem restrições de uso e nenhum acordo por escrito foi feito. Então, aí esse cara aqui, o Nuke, tá na parada, né? De volta ao seu laboratório, o Nuke realizou autorradiografia das cinco amostras revelando muitas manchas radioativas em todas elas. A radioatividade em massa a cada amostra foi medida entre 300 contagens por minuto para o filtro que cobriu o período da meia-noite, das 7 às 7 da manhã, e 10.500 contagens por minuto entre 10 e 11 e 15 de março. A taxa de radiação era tão alta que o Nuke teve que cortar alguns dos filtros em pedaços pequenos, menos de 1 centímetro quadrado, para evitar que o microscópio eletrônico de varredura ficasse saturado. Olha só o nível do negócio. O Nuke armazenou os filtros não examinados para análise futura. Aí são essas fotos aqui, ó, né, dos filtros. Olha só como que ficou o filtro, né? Olha esse aqui. Então, meses depois, em agosto de 2013, quatro pesquisadores do Instituto de Pesquisa Meteorológica do Japão relataram pela primeira vez sobre um novo tipo de partícula radioativa esférica contém césio que havia sido ejetada nos primeiros dias do acidente, deve ser contendo, né? Do acidente de Fukushima. Os pesquisadores coletaram amostras de ar em filtros de fibra de quartzo em seu instituto em Tsukuba, localizado a 170 quilômetros do sudoeste, a sudoeste da usina de Fukushima. Suas descobertas, publicadas no Scientific Reports, sei lá, estavam prestes a revolucionar a forma como radioquímicos ambientais entendiam a queda radioativa de Fukushima. Olha, né? A queda radioativa. De volta aos laboratórios, os pesquisadores colocaram os filtros em uma placa de imagem e os inseriram em um scanner de radiografia portátil. As imagens revelaram muitos pontos pretos, que indicavam a presença de materiais radioativos nos filtros, com nível máximo de radioatividade médio, tarará, tarará, aquilo lá que vocês viram lá em cima, né? Então, aqui está especificando, mostrando direitinho. Aí vai falar das imagens. Antes da descoberta, os cientistas japoneses não conheciam as propriedades físicas e químicas exatas dos materiais radioativos ejetados pela usina nuclear de Fukushima.
As pessoas pensavam que esses pontos quentes nas amostras do solo eram apenas evidências de alta concentração de gotículas de água, mas não era uma explicação razoável, porque o césio sempre foi conhecido por ser muito solúvel em água, disse Satoshi. Ficamos confusos naquele momento. Após a publicação do estudo do Instituto de Pesquisa Meteorológica, o NUC lembrou-se dos filtros de ar de Tóquio que havia obtido de Nakagawa. Ele reanalisou as amostras para verificar se continham essas micropartículas recém-encontradas contendo césio. Mas o NUC logo parou, decidindo entregar 4 pequenos pedaços que havia cortado das amostras para Satoshi. O Nuko e Satoshi já colaboravam em um estudo sobre a ocorrência de césio em solos contaminados pelo acidente de Fukushima. Ele sabia que Satoshi poderia ajudar usando microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução, uma técnica poderosa para estudar as propriedades dos materiais em escala atômica, exatamente a ferramenta necessária para observar essas micropartículas. Aqui eles, né? Satoshi Utsunomiya, coleta amostras, né? É esse aqui, do Satoshi. Os resultados foram chocantes, né? As entidades recém-descobertas foram inicialmente chamadas de partículas esféricas contendoras de césio, mas Satoshi e seus colaboradores cunharam o termo micropartículas ricas em césio. Aí tem a sigla, que agora é como os pesquisadores as chamam geralmente. Então, cientistas sabiam que as micropartículas vinham dos reatores de Fukushima, porque sua razão isotópica entre Césio 134 e Césio 137 correspondia à média dos 3 reatores danificados calculada pelo Laboratório Nacional, tarará, né? Então, vamos pular um pouco aqui. Depois que ele obteve 4 pequenos pedaços dos filtros de ar de Tóquio, ele projetou o que chama de um procedimento muito simples para descobrir se os filtros continham micropartículas ricas em césio. Em abril de 2015, ele tirou imagens autorradiográficas das 4 peças, confirmando o que o Nuke já havia visto com o microscópio digital. Lá aqui ali a sigla ali dos caras que mandam lá no negócio, né? Ali em Fukushima. Depois, Satoshi passou a caracterizar as propriedades estruturais e químicas das partículas usando microscopia eletrônica de varredura e microscopia eletrônica de transmissão de resolução atômica. Embora o design do procedimento fosse simples, executar essas etapas se mostraria extremamente difícil. Se estiver ouvindo barulhinho, de porta, acho que é o apartamento de cima que está mexendo lá. Aí aqui tem, né, foto dos material que ele está usando. Aqui vai ter mais umas coisas falando, vai ter as fotos, eles tem tudo do material que eles estavam fazendo, pesquisa, tudo não, mas um pouco, ele mostrou, né? Aqui ainda em 2005, trabalhava nos filtros de ar, de Tóquio, seu laboratório e tal, recebeu uma nota de Nakagawa, pesquisador do TIRI, lembra dele? Que havia fornecido as amostras pedindo que ele as devolvesse para que pudessem ser reanalisadas. E seu e-mail Nakagawa não especificou o motivo de seu pedido, que pareceu inocente. Por favor, devolva pelo menos alguns dos materiais que lhe entregamos para reanálise. Se a localização for desconhecida, não tem jeito. Tá, entre aspas. Então, o cara estava pedindo para eles enviarem
as amostras e tal, porque o que os caras descobriram era muito sério. O Nuke imediatamente enviou a Nakagawa dois filtros a partir de 15 de março, incluindo o filtro das 10 das 11 da manhã, que tinha o maior nível de radioatividade e continha o maior número de pontos radioativos. O Nuke acrescentou que descartou os outros três filtros após analisá-los em 2013. Nakagawa também perguntou se ele planejava publicar artigos baseados nas amostras. Vai vendo. E ele explicou que parou de analisá-los após suas tentativas inconclusivas em 2013, mas não mencionou que havia dado parte dos filtros para Satoshi para estudo, né? Aí, em 2016, ó, Satoshi conduziu experimentos de dissolução e rapidamente confirmou tal que eram insolúveis em água. Os experimentos também mostraram que a maior parte da atividade de césio nesses filtros vinha dos. Aí tem outra sigla. Na verdade, até 90% da radioatividade de césio vinha dessas micropartículas, não de formas solúveis de césio, o que significa que a maior parte da radioatividade detectada durante a pluma de 15 de março em Tóquio era, né, as siglas. Não fui atrás disso, não, gente. Isso é muito complicado de. Se alguém tiver interesse, pode buscar. E agora ele estava pronto para publicar os seus resultados em um periódico científico. Essas eram descobertas importantes que a comunidade científica precisava conhecer. Mas Satoshi também entendia que elas poderiam criar uma crise de relações públicas no Japão, porque suas descobertas contradiziam declarações anteriores que minimizavam as implicações para a saúde pública do desastre de Fukushima e Tóquio. Entendeu? A conferência Goldsmith, a principal reunião internacional desse tipo sobre geoquímica naquele ano, foi realizada na cidade japonesa de Yokohama. Satoshi foi convidado a fazer uma palestra plenária e apresentar sua pesquisa sobre a contaminação ambiental pelo desastre. Durante a palestra, ele apresentou suas novas descobertas sobre os filtros de ar de Tóquio. Sua palestra recebeu muita atenção e foi até noticiada por vários jornais japoneses e internacionais. Após sua apresentação, o presidente científico da conferência, Hisayoshi Yurimoto, falou resultados muito interessantes e também resultados muito chocantes, né? Aqui está ele fazendo e tal. Cientistas que vão ao julgamento. Aí, essa parte aqui, eu vou deixar para você ler, tá? Porque é aquilo lá que eu falei, que começou o negócio, das Olimpíadas e tal, não sei o quê, então o artigo não vai poder e tal. E aí entrou assim, aquela comissão, eles arrumaram gente para falar, não, que está tudo certo, que está tudo bem, que não é bem isso, que estava lá, né? Aqui, ó, trabalhei para reconstruir a sequência de eventos relacionados ao artigo da pesquisa de Satoshi para descobrir se a controvérsia sobre a publicação foi resultado de alguma prática antiética da parte dele, competição entre laboratórios de pesquisa ou tentativa de suprimir resultados científicos. O relato que segue baseia-se na análise de dezenas de e-mails, cartas, relatórios e transcrições de conversas telefônicas obtidas pelo boletim, como em múltiplas entrevistas com pessoas diretamente envolvidas nos eventos. E aí eles vão descobrir o que que aconteceu. Está escrito aqui, né? Eles foram boicotados. O cara foi boicotado mesmo, e tal. Aqui tem uma parte, o negócio está traduzido embaixo. Em outubro, enquanto o NUC lidava com pedidos inexistentes para que ele devolvesse as amostras do filtro, Satoshi submeteu dois manuscritos de pesquisa para a revista científica lá e tal, um sobre a primeira análise isotópica bem conhecida de micropartículas ricas de césio baseada em amostras de solo coletadas na zona de exclusão em Fukushima, e outro
sobre a primeira caracterização, a partir das amostras do filtro de ar de Tóquio, que ele havia apresentado durante a palestra em Yokohama. Ambos os artigos foram aceitos no início de janeiro de 2017, após revisão por pares. O artigo de Tóquio, intitulado Queda de Césio, 15 de março de 2011, é dominada por partículas altamente radiativas e ricas em césio. Bom, aqui está falando sobre a descoberta dele e tal. Tem o pessoal aqui das universidades, tralalá, blá, 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 né? Em janeiro, poucos dias após o artigo de Tóquio ter sido aceito para publicação, Yuichi Moriguchi, um professor renomado da Universidade de Tóquio, que aparecia regularmente em programas nacionais de TV, visitou o NUC na Tóquio Tech antes de uma reunião da Sociedade de Energia Atômica do Japão. Antes de uma reunião da Sociedade de Energia Atômica do Japão. O cara da TV tal, tal. Moriguchi foi acompanhado por Yasuhito Igarashi, professor da Universidade de Kyoto e coautor do artigo 2013 sobre a descoberta dos... A sigla lá, né? Deve ser alguma coisa ruim também. O Nuke escreveria posteriormente em um e-mail que mostrou aos dois visitantes cópias de reprint do artigo aceito de Tóquio. Moriguchi ficou muito surpreso ao saber que sobre esse artigo e que ele estava prestes a ser publicado. Ele também estava trabalhando nas amostras de Tóquio e mantinha uma colaboração contínua com o TRI. Éramos concorrentes. Moriguchi me disse em uma entrevista para esta matéria. Claro, há vários outros grupos que estudam as micropartículas de césio em outros meios para a poluição atmosférica. Acho que temos apenas dois grandes grupos no Japão. E aí vai falar mais um pouco e tal, né? Tá aqui o prédio do TRI lá que mudou, né? Foi para outro lugar. Tô mais um pouquinho aqui. Satoshi não fazia ideia do que essa denúncia afirmava ou quem era o pesquisador que reclamava. Aqui já vai começar, tipo, uma, uma coisa, já vou começar a fazer coisa para cima dele, entendeu? Tipo, tem coisa aí, ele tá com coisa minha, não sei o que e tal, né? Em 1º de fevereiro, Rafael Marzalek, Rafael Marzalek, então vice-editor executivo da Scientific, lá deve ser a revista, escreveu a Satoshi dizendo que a revista havia sido contatada por um pesquisador que levantava preocupações sobre a proveniência das amostras de ar analisadas no manuscrito. Ele deu a Satoshi alguns dias para esclarecer como as amostras foram coletadas. Eles armaram todo o esqueminha, entendeu? Para colocar o cara em panos quentes, né? E aí, que acabou, eu vou chegar no finalzinho aqui, tá? Eu li até demais, que eu nem ia ler tanto. É que tem gente que só escuta, né? Mas se você tiver interesse mais de saber um pouco mais, eu vou deixar o artigo no comentário fixado, aí você pega lá, né? E aí, o que aconteceu? Em julho de 2017, o TRI aumentou a pressão e enviaram reclamação formal ao Instituto de Tecnologia de Tóquio, onde o NUC agora trabalhava. Em uma carta que os pesquisadores só puderam ver um ano após o seu envio, o TIRI acusou o NUC de suspeita de atos que violassem regulamentos internos, ética dos pesquisadores e código de conduta, ao fornecer a Satoshi amostras do TIRI sem o consentimento do Instituto. Entendeu?
Eles armaram um monte de esquema para cima deles. Esse aqui é o Onuki, que também analisou, junto com o Satoshi lá, né? O Satoshi foi o precursor, né? E aí foi indo, tal, né? Teve até julgamento, um negócio lá, porque eles queriam proibir eles de certas coisas. Eu queria proibir eles de falar a verdade, entendeu? Não queria que a população soubesse tudo o que estava acontecendo. Após meses de processo, a investigação foi encerrada em 22 de dezembro de 2017. O relatório final da investigação, que eu vi e foi enviado pelo presidente da Tokyo Tech, Yoshinao Mishima, ao presidente da Universidade de Kyushu, Chiharu Kubo, afirma que Onuki e Satoshi, referidos respectivamente como o suspeito, vai vendo, afirma que Onuki e Satoshi, referidos respectivamente como o suspeito e o coautor, olha só como que eles classificaram os caras. No relatório, foram considerados inocentes de má conduta científica, embora nenhum acordo escrito entre a TIRI e a JAIA esclarecesse as condições sobre as quais as amostras foram entregues ao ONUC. O uso dos filtros e os dados extraídos deles não poderiam, por si só, ser considerados propriedade intelectual do TIRI. Portanto, o caso não pode ser considerado roubo ou plágio. Eles coletaram, eles fizeram a pesquisa, né? Foram fornecendo, teve mais gente envolvida, é claro, mas sobrou para eles, né? Mas ainda para o Satoshi lá. A investigação também concluiu que ambas as instituições foram negligentes. A TIRI por não ter esclarecido as condições em que forneceu as amostras e a JAIA por não ter procedimentos adequados para seu armazenamento e descarte. Embora Nuke e Satoshi tenham sido inocentados das acusações de má conduta, o comitê recomendou que os dois pesquisadores fossem responsabilizados por suas universidades pelo mau manejo das amostras. Olha só, olha que eles são capazes de armar um monte de coisa. Liberado, mas ainda assediado, né? Então, teve investigação, ele desistiu de publicar o artigo baseado nas análises de filtro em Tóquio, o Satoshi, né? Tarará, parará. Então, assim, eles conseguiram fazer o cara ficar na miúda, né? Isso aqui é o que conseguiram relatar. Vai saber se não teve coisa pior por trás disso. Hã? Não está claro porque, neste momento, a Tokyo Tech não considerou a questão resolvida. Satoshi forneceu fotos das quatro amostras e as imagens autorradiográficas que fez em 2015. A Tokyo Tech poderia facilmente comparar o formato dos pequenos pedaços e seus filtros associados, assim como a distribuição dos hotspots radioativos das imagens para confirmar que essas amostras eram dos mesmos filtros de ar de Tóquio. Tipo, querendo dizer que talvez o cara escondeu coisa, né? Simulou. É embaçado. Em vez disso, a Tokyo Tech iniciou uma campanha de pressão contra o Nuke e Satoshi para recuperar as amostras, tal, e tal. Satoshi não queria dar as amostras de graça. Essas são as únicas evidências que comprovam nosso artigo. Satoshi temia que, uma vez que a Tokyo Tech recebesse as espécimes, ela alegaria que eles não eram das amostras coletadas em Tóquio em 15 de março de 2011. Exatamente. Eles iam falar isso, eles iam fraudar, desacreditando assim o estudo deles. Satoshi também estava preocupado que, uma vez que enviasse as amostras, nunca conseguiria recuperá-las. Além disso, entregar as amostras teria sido uma violação das regras da própria universidade dele, que exigem preservar as amostras para possível reanálise, né? Aqui tem
um outro artigo também da época, porque é necessário mais estudo de micropartículas ricas em césio. Desde sua descoberta há mais de uma década, essa sigla que geraram muito interesse de radioquímicos que estudaram extensivamente suas propriedades químicas e físicas. Mas, embora essas novas partículas já sejam bem compreendidas, pouco se sabe sobre seu destino no meio ambiente e seus impactos na saúde humana. Esse aqui dá para você continuar lendo, se você quiser abrir e ler, mas não vai ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo, porque eles não querem, entendeu? Porque se ficar sabendo, o povo vai entrar em pânico, porque eles estão jogando no mar, porque tem ar contaminado, tem solo contaminado, caramba, quatro, eles estão falando que não, que, né, é baixo, é um nível baixo. Então, aí vai falar mais um monte de coisa e tal, não sei o quê, blá, 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 né? Vai falar mais um monte de coisa aqui, ó. Aqui tem o vídeo mostrando a explosão quando aconteceu e tal, né? Esses vídeos vocês já viram muito também. Novos riscos, né? Vai falar de novos riscos e tal, porque a gente sabe que tem. Eles continuam estudando, né? É assim, esses caras, quando eles fizeram. Eu tenho certeza que esse Satoshi lá, o Nuke e outros, eles sabem o grau de contaminação que teve isso aí, que foi uma área muito mais gigantesca do que eles falaram, muito mais. Aqui, ó, Satoshi Lawson, dois dos poucos cientistas tentando descobrir a extensão dos impactos à saúde. Apesar do potencial deles para serem produzidos em qualquer acidente nuclear durante o qual ocorra uma interação entre núcleo fundido e concreto. Mas eles enfrentaram dificuldades para financiar suas pesquisas. Oxe, é lógico. Um problema em muitos países é que as agências de financiamento não financiam coisas muito aplicadas à indústria nuclear, disse Liu. As agências de financiamento acreditam que a indústria nuclear deve financiar esse tipo de pesquisa e você fica entre a espada, a cruz e a espada, deve ser, né? A espada é a espada. Provavelmente a indústria nuclear não quer financiar coisas que são percebidas como tendo uma chance muito baixa de um acidente acontecer. Mas não sabe, pode ter uma chance muito alta também. Satoshi e seus colaboradores estão fazendo a pesquisa de qualquer forma. Quando você começa a fazer perguntas e fazer descobertas, não deve parar de perguntar, disse Liu. Você segue os rastros das evidências. É, eu vou falar mais deles aqui, ó. Em resumo, foi algum tipo de conspiração ou apenas uma cadeia infeliz de eventos que impediu que a verdadeira extensão da radiação radioativa em Tóquio fosse conhecida ao público? A resposta está longe de ser evidente, talvez inclua um pouco de todas essas considerações, né? Não é os caras que não vai salvar o mundo, né? Mas assim, porque eles não vão deixar nem eles falar a verdade. Imagine se eles conseguissem alguma solução para alguma coisa, né? A vindicação do Satoshi, então aqui termina, né? Sinto que nossa persistência valeu a pena. O prêmio Patterson é muito mais significativo para mim do que o prêmio Nobel. A pesquisa de Patterson sobre contaminação por chumbo ajudou o mundo, enquanto a invenção da dinamite de Nobel matou milhões de pessoas. Foi uma indireta isso aí, hein? Uma indireta braba mesmo, e é verdade, né? Pois bem, então.
Eu tinha que ficar com a cara aqui para ler, mas eu li até mais do que eu ia fazer pouquinho e deixar para quem quisesse ler, né? Mas eu sei que tem muita gente que tem preguiça, então se você começar a falar sobre o assunto, de repente a pessoa se interessa e vai buscar mais um pouquinho, vai ler, porque isso é muito importante. E eles nunca vão conseguir publicar um artigo verdadeiro, de verdade mesmo, sobre o que eles sabiam, descobriram e o que eles realmente pensam sobre isso. Porque eles não vão deixar. Não vai, eu tenho certeza que esses caras, se não sofrer até ameaça, vai saber. Então, assim, é complicado. Tem muitos cientistas que não ficam nem vivos, dependendo da insistência deles, né? Então, é isso aí. Só para falar sobre isso, porque eu acho importante. Porque ainda, ontem eu li sobre a radiação e tudo, o risco que ainda tem e tudo mais, porque a gente sabe que, eles falam muita mentira, porque o negócio deles é dinheiro, não é a vida humana. As pessoas que ficam doentes, elas vão ser tratadas, até sabe lá quando, remediadas, né? É isso, entendeu? Então, humanidade podre.